Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Seja bem-vindo a este canal, seja bem-vindo a mais uma aula, seja bem-vindo ao meu escritório, um lugar separado para o estudo da Palavra de Deus, para oração, e você é muito bem-vindo aqui, amém? Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, você que já é inscrito, compartilhe, coloque no grupo da igreja, me ajude a divulgar o Evangelho da Graça, amém? Vamos lá, o tema do trimestre, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. O comentarista deste trimestre, o escritor desta revista, é o pastor Ezequias Soares. E hoje, quem vai estar comentando sou eu, o teu servo. Amém? Seja bem-vindo, pega a sua Bíblia, pega o caderno para anotação, porque é um tema muito importante, muito urgente, para os nossos dias. O texto áureo, a leitura ouro dessa lição, está em Ezequiel capítulo 7, versículo 2, que diz assim: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel, vem o fim vem, sobre os quatro cantos da terra. A verdade prática nos diz assim: o atalaia de Deus soa o alarme do eminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Olha a importância do atalaia. Semana passada nós ministramos sobre o que é atalaia e o papel do atalaia. O atalaia é o sentinela, é aquele que vigia, é aquele que anuncia o perigo eminente. A igreja, nós cristãos, somos o atalaia dessa geração. Precisamos anunciar com urgência: o fim vem sobre os quatro cantos da terra. O objetivo desta aula são três. Primeiro, apresentar de modo geral a profecia do capítulo 7 de Ezequiel. Então você precisa ler todo o capítulo 7 para entender, compreender melhor esta aula. Segundo, enfatizar o sentido, as expressões repetidas sobre o fim e a repetição, das sentenças. Terceiro ponto que nós vamos aprender é identificar o inimigo que servirá como instrumento do juízo divino. Palavra-chave: fim. Olha só, quando nós falamos de uma lição tão gloriosa como essa, eu preciso repetir. Leia o capítulo 7 do livro de Ezequiel. Por quê? Analisamos o capítulo 7 do livro de Ezequiel, tem como base o juízo de Deus para a terra de Israel, bem como para o mundo. Então, para você entender melhor esta aula, a explicação que eu vou trazer, você precisa ler o capítulo 7. Leia uma vez, leia duas, leia três, leia quatro, leia cinco, leia quantas vezes for necessário para você compreender esta lição. Amém? Então a profecia de Ezequiel transborda para a dimensão global. Por mais que o capítulo 7 você possa entender uma visão de Israel, mas o texto é bem claro e nós vamos explicar que transborda para o mundo global. A mensagem dos profetas foram recusadas principalmente do profeta Ezequiel e do profeta Jeremias. Eles não acreditavam que Deus iria permitir que os ímpios conquistassem a cidade de Jerusalém e destruíssem o templo. Então, quando o profeta Ezequiel, Jeremias, leva a mensagem, a nação rejeita, porque eles não acreditavam que Deus ia usar uma nação ímpia para trazer juízo. Se você ler o livro do profeta Abacuque, ele faz esse questionamento e Deus responde com muita autoridade. Primeiro ponto aqui nós temos, sobre a profecia. Primeiro tópico, sobre a profecia. Nós vamos entender esta profecia. Então, por favor, muita atenção. Caderno, se preciso, para anotações, Bíblia aberta e preste muita atenção agora. A fórmula verbal mostra que Deus é a fonte da profecia. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20
e versículo 21. Então nós entendemos que Deus é a fonte da profecia. Nós somos profetas, ouvimos de Deus para falar com o homem, para falar com as nações, para falar com a igreja. Veio a palavra do Senhor a mim. Ezequiel capítulo 7, versículo 1. Nós temos aqui uma fórmula verbal. Olha, veio a palavra do Senhor a mim. Capítulo 7, versículo 2. Assim diz o Senhor Jeová. Então, olha só. Veio a palavra do Senhor a mim, fórmula usual dos profetas de Israel. Todos os profetas de Israel diziam, veio a palavra do Senhor a mim. O que eles queriam dizer? Não sou eu que estou falando, Deus está falando. Veio o Senhor a mim. Olha só, assim diz o Senhor Jeová. É a marca registrada dos profetas de Deus. Essa fórmula verbal indica-se a mensagem recebida de forma externa, direta e audível. Eles ouviram Deus falando. Então vamos observar algumas expressões. Por exemplo, terra de Israel. Ezequiel capítulo 7, versículo 1. Indica a ira divina sobre o povo de Israel. Castigo excessivo, a outros lugares. Olha só. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Está em Ezequiel capítulo 7, versículo 2. Expressão escatológica que aparece na Bíblia para se referir a toda a terra. Isaías capítulo 11, versículo 12. Apocalipse capítulo 7, versículo 1. O ponto 3, o primeiro tópico, nós temos quando. Como é que vamos entender isso? Vamos observar as expressões de novo. Olha só. Agora, Ezequiel capítulo 7, versículo 3. Ressalta a iminência do fim. Olha só outra expressão. Agora, depressa, derramarei o meu furor sobre ti. Ezequiel capítulo 7, versículo 8. Nós temos aqui uma construção gramatical que demonstra urgência. Então, pelas expressões, conseguimos compreender quando será. Olha só, o verbo vir também demonstra urgência. Em 4 construções gramatical no hebraico, indica ação contínua, ininterrupta. Olha só, eis que vem um só, mal vem. Ezequiel 7,5. Eis que vem, Ezequiel 7,6. Vem a tua sentença, Ezequiel 7,7. Eis aqui o dia, eis que vem, Ezequiel 7,10. Olha a importância de ler o capítulo 7. O profeta Ezequiel anuncia a hora do acerto de contas de Judá e Jerusalém com Deus. Então, capítulo 7, através das expressões, nós conseguimos compreender alguns pontos. Olha só, primeiro, nós temos a introdução, que é entender a fórmula verbal aqui. A extensão, terra de Israel, e o fim vem sobre os 4 cantos da terra. E quando será? O quando aqui mostra que é urgente. É urgente. A mensagem de juízo é urgente. Vou repetir o que eu usei na aula passada. Um hino que todo assembleano pentecostal conhece. Pregadores de rosa. Pregue que Deus é amor, mas pregue que Deus é justiça também. Então, sobre o fim, nós temos aqui o segundo ponto. Sobre o fim, nós temos agora o sentido. A palavra o fim trata de um substantivo usado em um contexto de julgamento. Olha só, Ezequiel 7,2, Ezequiel 7,3 e Ezequiel capítulo 7, versículo 6 traz uma explicação. Vamos analisar aqui o capítulo 7, versículo 2. Presta atenção. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel. Vem o fim vem
sobre os 4 cantos da terra. Olha só agora Ezequiel, capítulo 7, versículo 3. Agora, vírgula, vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Juízo eminente, claro, explicativo e direto. Olha só o versículo 6 do mesmo capítulo. Vem o fim vem, despertou sobre contra ti, e eis que vem, né? Despertou-se contra ti, despertou-se contra ti o quê? O fim, o juízo. Por quê? Os pecados, eis que vem. Então aqui claramente um julgamento direto, claro e explicativo. Olha só, expressões repetidas sobre o fim, segundo ponto do segundo tópico. Preste atenção. A repetição das expressões abaixo chama a atenção de qualquer leitor. Olha só, com muita atenção. Ezequiel capítulo 7, versículo 2, versículo 3, versículo 6 e o versículo 10. Vem o fim vem. Agora vem o fim vem. Eis que vem a tua ruína. Claramente uma repetição, né? Vem o fim vem, agora vem o fim. Talvez a intenção de Ezequiel, como atalaia de Israel, tenha sido causar pânico no destinatário original. O povo estava sendo informado de que o juízo divino era real. Olha só, vem o perigo, uma coisa. Olha, corre, uma coisa. Mas quando usa a expressão de pânico, olha, vem o perigo, vamos correr, socorro, você se alerta. E assim o profeta Atalaia, que recebeu a mensagem de Deus verbal, ele usa aqui só no capítulo 7, 4 versículos. Versículo 2, versículo 3, versículo 6 e o versículo 10. Vem o fim, né? Mostrando aqui, trazendo uma urgência dessa mensagem. Pois bem, o terceiro ponto do segundo tópico, nós temos a repetição da sentença. Olha só, o versículo 4 do capítulo 7, e não te pouparei o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Olha só, mensagem de sentença. Olha só o versículo 9. E não te pouparei o meu olho. A mesma frase do versículo 4. Olha só. Nem terei piedade conforme os teus caminhos. Assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu, o Senhor, castigo. E sabereis que o Senhor castigo. Demonstra a intensidade desse juízo, anunciando, né, de antemão. Olha só, compatível com a natureza divina. Naum, capítulo 1, versículo 3. Preste atenção aqui. Assim como Ezequiel, a igreja, quando ela anuncia o juízo de Deus, a ira de Deus, que o fim vem, muitos usam uma expressão, mas Deus é amor. Deus não vai castigar o seu filho. Deus não é cruel. E assim era na época de Ezequiel, de Jeremias. O povo rejeitou a palavra porque pensava, como é que Deus vai pegar um ímpio para castigar Jerusalém, para castigar o seu povo? Por causa dos pecados, das abominações. Então a sentença aqui, ela é clara. O objetivo desse juízo é a erradicação da idolatria, a causa das abominações. Foi dada a oportunidade de arrependimento. Deus deu a oportunidade daquele povo se arrepender. De que forma?
Assim diz o Senhor. De que forma? Assim diz o Senhor. O fim vem, vem o fim. O fim é agora. Então Deus deu chance para a nação se arrepender desse juízo. A casa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento, segundo a Crônicas, capítulo 36, versículo 16. A impiedade por parte dos habitantes de Israel é a razão para o juízo de Deus. Seria diferente o juízo de Deus nos últimos dias? Se o povo não se arrepender, o fim vem. Mas para a igreja do Senhor Jesus, o que vem é o arrebatamento. A igreja, ela tem essa mensagem consoladora, cheia de esperança. O fim vem, mas para a igreja vem o arrebatamento. Vem a certeza que seremos arrebatados. Então precisamos pregar a mensagem de amor, João 3,16, mas a mensagem de juízo, João 3,16, 17. Precisamos mostrar que o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Deus Todo-Poderoso não está alheio à cultura do pecado dos seres humanos. Corrupção política, práticas violentas contra pessoas indefesas, mulheres. Quantas mulheres estão sendo violentadas, espancadas? Isso não agrada a Deus. Deus odeia, né? Não vou usar o termo odeia aqui, se odeia sou eu falando, né? Deus não suporta esses pecados. Cultura da pornografia, expansão de poderes paralelos, né? Naturalização do aborto, renda das comunidades. Quantas injustiças estão aí? Deus não se agrada disso. Deus um dia pedirá conta de cada ato do ser humano. Como cristão, estamos conscientes dessa realidade espiritual e futura. O crente tem que tomar muito cuidado na hora de votar, em quem vai votar, em quem está apoiando, porque nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Deixamos, pois, o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e vamos correr com paciência a carreira que Deus preparou para cada um de nós. Amém? Lubrificar a garganta aqui. Vamos lá. O capítulo 7 traz uma série de expressões, né, e sentenças que confirmam o sentido de destruição total no fim. Vamos para o último tópico dessa maravilhosa lição. Uma lição urgente, uma lição que requer a sua atenção. Sobre o inimigo, já floresceu a vara. Olha a outra expressão, né? Ezequiel 7,10. Veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverteu-se a soberba. Ezequiel 7, versículo 10. Vara, interpretado como rei Nabucodonosor. Deus usou o rei Nabucodonosor da Babilônia, olha só, da Babilônia como vara, chicote, para chicotear Jerusalém e Judá. Jeremias capítulo 27, versículo 8. Veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverteu-se a soberba. Nós vamos falar aqui de soberba. O rei Nabucodonosor extrapolou os limites. Foi cruel na aplicação dos castigos. 2 Reis 25, versículo 7. Por isso o furor de Deus, né, se acendeu contra a Babilônia. Jeremias 51, também versículo 34. Olha só. Ainda hoje, Deus julga os poderosos que abusam da autoridade e cometem atrocidades. Às vezes isso respinga também no próprio povo, mas o castigo definitivo é individual e não, né, e na eternidade. Então preste atenção aqui. Deus abate os soberbos.
Deus vai te usar, Deus vai me usar, Deus vai nos usar, mas não deixe a soberba tomar conta de você. Então o rei Nabucodonosor, o nome Nabucodonosor, né, significa Nabu protegeu a minha herança. Este nome apareceu 30 vezes no Antigo Testamento, sendo 4 vezes no livro de Ezequiel. O Nabucodonosor, né, o rei Nabucodonosor, ele reinou 43 anos na Babilônia, 625 a 600 a.C., né? 5 a.C. Olha só, a Babilônia, o nome Babilônia, significa portão de Deus. O Antigo Testamento, no hebraico, usa Babel, a expressão Babel. Na Septuaginta, usa a forma grega, Babilônia. Então, Babilônia, porta de Deus. A capital de Babilônia tem o mesmo nome. Caldeus babilônicos eram, no princípio, né, povos distintos, separados. Isaías fala dos babilônicos e caldeus, referindo-se ao mesmo império, no capítulo 13, versículo 19 do livro de Isaías. Então o versículo 10 dá uma pista a respeito da identidade do inimigo que vai causar todo o mal sobre Jerusalém, que é o rei Nabucodonosor. Então eu peguei aqui um pouco histórico, né? A lição nos permite trazer em pequenas partes para não cansar, né, o aluno. Olha só, preste muita atenção aqui nesses 2 pontos que eu vou falar e estarei encerrando. Então toda atenção é pouca. Caiu uma agulha, roubou sua atenção. Preste muita atenção aqui. Os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Ninguém ficará impune se não se arrepender. Segundo, Israel não tinha desculpa. Não podia alegar ignorância, pois o povo tinha, né, de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes. Já dizia minha mãe, quem não ouve conselhos, ouve coitado. Quem não escuta o conselho de Deus, dos profetas, da igreja, vai ouvir a ira de Deus sobre eles. Estar consciente a respeito do juízo de Deus não significa viver com medo do juízo iminente. A vida cristã não é só juízo, mas misericórdia, alegria e paz. Entretanto, a doutrina do juízo divino também é uma doutrina bíblica que não pode ser ignorada pelos cristãos. Deus é amor, mas Ele é juízo também. Usamos aqui a pregação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Arrependei-vos e convertei-vos, porque já é chegado o reino dos céus. Vou deixar aqui para vocês 2 hinos. Eu não sei jogar aquelas coisas bonitinhas que o pessoal joga, né? Meu estudo é simples, direto e é cru, mas vou deixar para vocês 2 hinos para você escutar em casa. Primeiro, da Êxtila, até chegar aos céus. Depois que ouvir esse estudo, escute esse louvor, ele é muito espiritual. Segundo, pastor Fernando Iglesias, Pedaços. Escute esses 2 louvores, escute essa pregação, né, esse estudo, e depois não esqueça, toda semana eu estou aqui neste canal, eu estou aqui nesse escritório ministrando uma aula. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua casa. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, você que gostou, comente, é muito importante saber se vocês estão gostando ou não gostando. Isso nos motiva, nos alegra, porque não é fácil parar para fazer esse estudo, requer tempo, mas a alegria, o amor, a palavra de Deus os motiva. Que você seja edificado em nome de Jesus. Deus abençoe.